Na aula passada, aula 8, a gente viu aquela pequena historinha do aluno na escola, e então ali houve uma associação com religião, portanto, quem tem religião deveria sair daquela aula passada com uma reflexão em cima disso, sobre os seus comportamentos, sobre se está colocando os ensinamentos em prática ou não, porque nenhuma religião, a gente sabe disso, nenhuma religião ensina coisas negativas, mas de alguma forma a gente faz isso no dia a dia. Então, se a religião fosse vivida de forma amorosa, muito provavelmente a gente não teria tais comportamentos que a gente tem hoje. Então, a gente seria mais pacífico, mais educado, mais amoroso. Isso se a gente viver de fato a religião da forma mais profunda possível. Nessa aula 9 a gente vai ver a questão da alimentação, especificamente a questão da carne. Talvez no seu processo de espiritualidade ou no seu processo de despertar, você bate de frente com essa questão dessa indecisão, se é certo, se é errado, se eu devo parar, se eu devo continuar, enfim, talvez ajude você nesse ponto. Mas a gente sabe que atualmente falar de alimentação é algo muito relativo, porque se a gente olhar os nossos alimentos, todos eles estão contaminados com agrotóxico ou estão contaminados com hormônio ou foram alterados geneticamente. Então, hoje, falar de uma alimentação saudável é muito relativo, né? Porque a gente não tem muita opção no mercado. Mas, nesse caso aqui, dessa questão da carne, se é errado ou não, primeiramente é importante a gente lembrar que a espiritualidade não se trata de julgamentos ou de impor regras, né? A gente sabe que cada ser humano está em sua própria jornada, e o que importa, como a gente viu nas aulas passadas, é a intenção por trás das nossas escolhas, enquanto para alguns essa questão da carne pode ser um passo muito natural no seu caminho da espiritualidade, para outros pode não ser, e para outras pessoas pode não fazer nenhum sentido. Mas aqui não, isso daí é uma opinião minha, tá? Tô trazendo aqui um momento meu, eu fiz essa reflexão. Eu acho que essa questão da carne, acho que o melhor indicador sobre essa decisão de comer ou não comer é ouvir o nosso próprio corpo, né? Afinal, a gente sabe que o corpo fala, né? Tem até estudos, livros sobre isso. Então, se a gente está comendo carne e a gente percebe que o corpo não está processando legal, a gente tem um problema de estômago, intestino ali, aquele alimento não processa bem, ou se a gente come a carne, mas ao mesmo tempo sempre vem, né, aquele pensamento, aquele peso da questão em relacionado aos animais, ou até mesmo o karma coletivo, né, que é gerado através da indústria da carne. Por isso que na aula do karma eu comentei rápido sobre isso, né? O fato da gente se alimentar da carne, a gente acaba financiando essa destruição da fauna e flora. Mas se você está nessa indecisão, acho que aqui o mais provável, acho que o mais indicado nesse momento se você está numa indecisão, é fazer um teste, né. Foi o que eu fiz acho que 4 vezes, agora, eu parei definitivo, que é dar uma pausa aí fica a seu critério, de 1 a 3 meses, trocar a carne por um outro tipo de proteína e ver como você vai reagir, ver como o seu corpo vai reagir, eh, como você vai se sentir com essa mudança. E daí para frente, se fizer, sentido, parar de comer carne, aí você por questões de saúde, você procura um médico, né, verifica a questão de suplementação, porque a gente precisa suplementar algumas coisas. E também, se você tiver uma condição, procurar um nutricionista. Normalmente, o médico já encaminha para nutricionista, para a gente entender melhor, sobre essa alimentação, o cardápio, como variar o cardápio, como fica tudo isso. Fica mais legal os dois juntos. E vocês vão ouvir também. Isso eu também ouvi bastante no passado, que a carne tem uma energia muito densa, muito pesada, tal. Talvez vocês ouçam isso. Tanto é que se vocês forem fazer qualquer tipo de prática, eles sempre pedem para, não coma carne, sei lá, de ontem até hoje, ou durante o ritual, ou durante tal dia, sempre tem.
vocês vão perceber isso daí. Mas, na verdade, essa questão da densidade, é muito, muito tempo atrás, nas épocas lá de Lemúria, Atlântida, havia um convívio pacífico entre animais e humanos, né? Naquele tempo, os animais não tinham medo dos humanos e os humanos também, obviamente, não se alimentavam dos animais. Mas depois da queda, que também é retratada na Bíblia, né, essa queda de consciência, mas na Bíblia é retratada de uma outra forma, mas sempre a gente vê essas semelhanças. Então, nesse tempo, houve uma queda de consciência que ocorreu com a destruição da Atlântida e Lemúria, por causa de uma guerra que houve entre as duas nações, e o ser humano ficou com um nível de consciência muito baixo, com uma mente mais instintiva, muito semelhante à do animal. E se a gente observar a humanidade atualmente como um todo, ainda a gente vê muito o rastro desse instinto animal. E após essa queda, o ser humano começou então a se alimentar dos animais, os animais começaram a ter medo do ser humano, essa alimentação virou um hábito, esse hábito se transformou em um dos maiores pilares de sofrimento aqui na Terra, gerando um maior karma coletivo, né, por causa do desmatamento, poluição e pelo sofrimento animal em escala global. Mas então essa questão da carne, em resumo, a gente observar, é uma questão muito individual, e aos que vão parar, aos que pararam, infelizmente a gente vai ouvir certos comentários, que não são legais, críticas de pessoas próximas que vão tentar nos redimir, invalidar ou tirar sarro da nossa escolha, tentando provar que não há diferença entre comer carne, ovo ou vegetais, tudo é igual, não sei o quê, umas coisinhas chatinhas que a gente vai acabar ouvindo. Mas tudo isso são escolhas que a gente faz e temos que respeitar a escolha de cada um, como a gente já viu nas aulas passadas. E esse é o grande desafio de se conviver com a diversidade